Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, companhia essa que atua sobretudo no setor de distribuição muito forte no interior de São Paulo, com um braço no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar sobre as perspectivas da empresa, os dividendos e algumas informações que pouca gente conhece da empresa, beleza? Sem mais delongas, bora pro nosso vídeo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender da CPFL é que ela é comandada pela State Grid, tá, pessoal? State Grid ela é uma das maiores empresas do mundo em relação à energia elétrica. A State Grid ela é uma empresa público-privada chinesa que atua com todos os setores de energia elétrica por todo o mundo. E vale ressaltar que eles são os proprietários da maior usina hidrelétrica do mundo, chamada Três Gargantas. Ela é 2 vezes maior do que a usina de Itaipu, beleza? Então, a gente vai focar bastante no segmento de distribuição, que a gente vai ver que grande parte do lucro da CPFL está vindo da parte de transmissão, mas eles também possuem braços em geração, em transmissão e em comercialização, além de outros tipos de serviço, beleza? Bom, aonde é que a CPFL atua? Então ela atua com 3 companhias no interior de São Paulo e com a RGE lá no Rio Grande do Sul, beleza? O que eles têm hoje, então, de EBITDA? Pessoal, isso daqui é um destaque do primeiro trimestre que eu vou mesclar com os dados do segundo trimestre, tá bom? Então, dado aos dados do primeiro tri, 2/3 da receita vem de distribuição, 1/3 da receita vem de geração, 9% de transmissão e 2% de comercialização e serviço. Você vai olhar e falar, pô, mas tem alguma coisa errada, né? 60 mais 30 mais 90 mais 2, não é isso? Sim. Então, na verdade, aqui tá com um erro de 1 ponto percentual, tá bom, pessoal? De 1 ponto percentual nesse slide aqui, tá? Mas o grosso mesmo que nos importa é a parte de distribuição, que ela é o dobro da parte de geração. E a geração hoje no Brasil, todas as geradoras, seja a Engie, seja a Eletrobras, seja a CPFL, estão com problemas de curtailment. O que é o curtailment, pessoal? Quando os linhões da Taesa, os linhões da ISA, enfim, o linhão está sobrecarregado. Então essas usinas aqui do Nordeste que precisam mandar energia aqui para o Sudeste acabam tendo a energia interrompida para evitar uma sobrecarga. Então, muitas geradoras hoje, principalmente a Engie e a Eletrobras, estão tomando muita pancada na parte do curtailment, que não é uma tarefa simples de ser resolvida, tá certo? Porque envolve muito investimento em novos leilões de linhões para transmissoras, beleza? Mas vamos dar uma lida aqui então nesse slide. Então, a CPFL é a maior companhia de distribuição com 13% do market share. Ela está entre as maiores geradoras de renováveis com 4,2 GW. Ela está com 11 projetos de transmissão com uma RAP de 1 bi. E ela tem aqui a sua comercializadora de energia, conforme eu comentei já em vídeo recente da CEMIG, pessoal. Então veja lá o vídeo da CEMIG. Vou deixar o card na descrição também para vocês verem o vídeo da CEMIG. E a gente vai ver as diferenças notáveis entre a CPFL e a CEMIG, beleza? Isso tudo dá para nós, então, 13 bi acumulado, beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada, então, nas regiões que a CPFL trabalha. Pessoal, dá uma olhada, eles atuam praticamente em todo o estado do Rio Grande do Sul, com salvas exceções, e aqui na parte de São Paulo, que é a parte que eu posso ter mais conhecimento de causa, eles estão, digamos assim, no filé mignon do mercado. Tá certo que aqui na cidade de São Paulo, onde nós estamos localizados, quem atua é a Enel, tá? Mas, como é que eu poderia explicar para vocês? A grande rede de energia elétrica da cidade de São Paulo, ela é muito precária, tá certo? Então, na verdade, a Enel, ela não ganha muito dinheiro aqui com a gente não, tá bom? Quem ganha mesmo grana é a CPFL, sobretudo no eixo Campinas,
sobretudo no eixo Sorocaba, ela acaba tendo bons indicadores de desempenho por ser uma área muito industrial, nova, com um poder aquisitivo muito bom. Para quem não conhece o interior de São Paulo, existem cidades com IDHs superiores a capitais europeias, então é uma região altamente desenvolvida, pessoal, tá certo? Então aqui a CPFL acaba ganhando muita grana no interior de São Paulo, beleza? E aí então a quantidade de clientes que cada uma das unidades distribuidoras da CPFL atua, beleza? Bom, vamos dar uma lida sobre a política de distribuição de dividendos. Então, além do acordo das leis da SA, que seria aquela obrigatória de 50%, hoje, então, de acordo com a política de distribuição deles, eles pagam no mínimo 50%, sendo que durante o ano de 2024, de acordo com o presidente da CPFL, Gustavo Estrella, eles distribuíram 3,2 bi ou R$ 2,79 por ação, beleza? Isso daí dá para nós, então, um payout na casa dos 56%, tá? Isso daí a gente vai colocar lá na nossa conta da nossa planilha do canal, tá? Vamos olhar então os resultados do segundo trimestre. Então, eles tiveram uma leve queda aí de 2% na parte de carrego de energia, mas eles conseguiram uma grande vantagem, que eles diminuíram as perdas para devedores duvidosos em 37%, tiveram um lucro líquido na casa do 1,1 bi, o EBITDA subiu aí para 3 bi neste trimestre, a dívida líquida aumentou um pouco, tá? Então eles estão numa crescente, mas eles não estão numa crescente tão acelerada quanto uma Copel, quanto uma Semig, tá? Eles estão numa crescente, mas não tão acelerada. O Capex aumentou, então note, mais 5,1%, e eles conseguiram algumas coisas boas aqui, principalmente reajuste tarifário, renovação de concessão e conseguiram uma nota de crédito muito boa junto a Moody's, beleza, pessoal? Então esses foram os destaques. Vamos dar uma olhada então no desempenho econômico financeiro e a parte que vai nos mostrar aonde eles conseguiram ganhar dinheiro. Então note, custos com pessoal, material, serviços e outros, providência PDD, menos 4%, fizeram o dever de casa. Custo com energia elétrica subiu, porque também teve aquela questão do curtailment, também teve aquela questão que aconteceu na Eletrobras, que você compra num PLD diferente, que você tá mandando aqui para o Sudeste, então você produz com uma eólica muito barata no Nordeste, mas você não pode mandar essa energia para cá, você acaba tendo que comprar de alguma operadora local no Sudeste, isso tem um ágio em cima, eles acabam perdendo dinheiro nessa conversão, então isso acaba acontecendo bastante, beleza? Mas note então que o EBITDA da mesma forma subiu, porque eles tiveram então alguns custos, algumas eficiências, então tiveram um aumento de receita de 6% de um ano contra o outro, tá certo? Eles tiveram aqui, ó, na parte de receitas financeiras também, e isso aumentou então o lucro no período em torno de 8%, beleza? Bom, e a receita por segmento, então vamos ver aqui, ó, que diferente então do que acontece com outras empresas, a gente vai focar nas comercializadoras daqui para frente, na parte de Mercado Livre de energia. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre a Semig, que eu friso com um ponto muito importante, veja sobre a parte de Mercado Livre de energia, vou deixar o card aqui em cima na descrição, tá bom? Veja, mas note então o crescimento que houve na parte de comercialização de energia de um ano contra o outro, beleza? Bom, então note então que serviços cresceram, distribuição cresceu, transmissão perdeu, beleza? Isso daí tá dando então uma receita operacional de 10,5 em relação ao outro ano, né, 9,6, de um aumento na casa dos 9%, beleza? E aí então a gente vai ver aqui então o gasto com pessoal, mão de obra, serviços e outros. Eles tiveram um gasto com pessoal um pouco maior, mas notem, material estão usando menos, serviços de terceiros estão usando menos, e aí a gente consegue ver então que eles tiveram uma pequena
redução aí excelente para uma empresa que quer pagar e continuar pagando bons dividendos, beleza? Vamos dar uma olhada na parte da dívida. Então, o caixa da CPFL consegue pagar até mais ou menos 1,5 vezes, tá certo? Então eles estão bastante alavancados aqui para os próximos anos, muito provavelmente vão precisar emitir mais algumas debêntures, tá? Então eles estão bastante alavancados nesse sentido. Provavelmente a gente vai ver aí 2 vezes 2, né, o EBITDA, a gente vai ver 2,5, até 3 vezes o EBITDA pode acontecer, como aconteceu em outras distribuidoras, beleza? E aonde vai vir essa infra, né? Aonde vai vir essa grana que eles vão aportar? Então eles têm um plano de investimento na casa dos 30 bi até 2029, sendo que na parte de distribuição 25 bi é somente para a distribuição. E o que eles querem fazer? Também querem já deixar prontos os clientes para pessoa física migrarem no mercado livre de energia com a comercializadora da CPFL, beleza? E aí então uma notícia excelente, que a provisão para devedores duvidosos caiu de um ano contra o outro na casa dos 40%, 37%, e de um tri contra o outro na casa dos 20%, ou seja, eles estão fazendo o dever de casa e reduzindo então essa fatia de custos de devedores duvidosos, beleza? E então agora a gente vai olhar na nossa planilha com um payout na faixa dos 55%, como eu mostrei para vocês, então vamos voltar lá rapidinho. Então o payout aqui 56%, beleza? Vamos dar uma olhada então quanto isso daria para nós. Eu estou estimando então que a CPFL vai fazer algo em torno de 5,5 bi, com a cotação do dia de hoje de 39,48. Isso dá um yield para nós na casa dos 6,65%. Para nós, o que me interessa é sempre estar com 2 a 3 pontos acima do Tesouro 2035. Precisaria então a ação cair para a casa dos R$ 29,00, ou seja, uma queda de aproximadamente 35% dos valores atuais. Pessoal, para isso acontecer, muito provavelmente quando a alavancagem começar a subir, a cotação vai começar a cair, tá bom? E diferentemente do que a gente viu, por exemplo, numa Taesa, que a gente vê lá para o ciclo 2028-2029 caindo bastante a alavancagem, aqui não, aqui a gente está vendo uma alavancagem que não cai, pelo contrário, ela começa a flutuar como uma senoide, beleza, pessoal? Então sempre tomar um cuidado. Uma excelente empresa, CPFL, vem crescendo muito, tanto na parte de valorização das cotas, quanto dos bons trabalhos que vem atuando, mas para a gente poder entrar numa empresa dessas, eu gostaria de margem de segurança, pelo menos lá em R$ 29,00, beleza? Então comenta aí abaixo o que você achou. Comenta também, consegui dar uma mexida na configuração aqui do microfone, fala para mim se o microfone tá melhor, se tá com muito chiado, se o som tá alto, tá baixo, tá com ruído, tá bom? E não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo.